Boa tarde, crianças. Nós vamos começar agora a nossa aula de História. Quero que vocês abram o livro, por favor, na página 192. O título de hoje é O Território que Viria a Ser o Brasil e as Transformações no Espaço. Vamos seguir a leitura. Os povos que habitaram o território que viria a ser o Brasil também buscavam as áreas férteis, perto do litoral e dos rios, para estabelecer seus agrupamentos, como sambaquis. Alguns povos praticavam a caça, a coleta e a agricultura baseada no cultivo da mandioca, produziam artefatos com cerâmica e instrumentos como arco, flecha, tacape e zarabatana, feitos de pedra lascada, pedra polida, madeira e ossos. Glossário. O que é um sambaqui? São restos acumulados de conchas, essa palavra derivada da língua indígena tupi. Samba, concha, e qui, monte. Então, sambaqui nada mais é que um monte de conchas, tá bom? Página 193. Na maioria dos agrupamentos do território brasileiro, havia divisão de trabalho entre homens e mulheres. As mulheres eram responsáveis pelo plantio, por cozinhar os alimentos e fazer os vasos de cerâmica. Os homens deveriam recolher galhos e troncos de árvores, caçar, pescar e participar das guerras. Os mais velhos tinham um papel de destaque nessa sociedade e o chefe era escolhido pelo grupo. A seguir, vamos conhecer a organização de alguns desses povos. Vamos, antes disso, olhar a imagem, área de sambaquis em Jaguaruna, em Santa Catarina, foto de 2015. Vamos seguir. Os povos sambaquis. Há cerca de 5.000 anos, o litoral brasileiro era habitado por povos que construíam os sambaquis, grandes amontoados feitos com restos de mariscos, ostras, caranguejos, peixes e, em menor escala, vegetação e ossos de outros animais. Com o acúmulo de materiais ao longo do tempo, esses montes de conchas passaram a formar morros que podem atingir mais de 25 metros de altura e ter entre 40 e 400 metros de comprimento. Pesquisas indicam que esses povos possuíam o domínio do fogo, construíam suas habitações em cima dos montes de conchas e que suas aldeias reuniam cerca de 100 habitantes. Olha que interessante, gente. Vamos às imagens. Sambaqui do Cabo de Santa Marta 1, na Estrada Geral do Farol, em Laguna, Santa Catarina. Detalhe das conchas do Sambaqui de Laguna, Santa Catarina também. Olha que lindo. Um monte de conchas. Página 194. As evidências sobre a organização dos agrupamentos sambaquis indicam que muitos deles eram sedentários e produziam instrumentos e enfeites em pedra polida, ossos e cestos de palha muito bem elaborados. Você sabia? A utilização da pedra polida pelos seres humanos não ocorreu ao mesmo tempo em todo o mundo. Vestígios indicam que ela tenha sido utilizada aproximadamente entre 12.000 e 4.000 anos atrás, quando os grupos humanos poliam a pedra para confeccionar instrumentos como lanças e machados, entre outros. Vamos lá. Agora a gente vai ver sobre os povos marajoaras. Veja o mapa a seguir. Observe que no território brasileiro predominavam povos que praticavam a agricultura. Vamos observar o mapa para a gente entender. O nome desse mapa é o título dele: Antigas Civilizações, Agricultura, Caça e Coleta. Então vamos observar primeiro a legenda do mapa. Esse azul bem clarinho aqui, que na verdade no livro de vocês acho que está verde, são os povos agrícolas. Aqui, os povos com agricultura desenvolvida. Embaixo, em azul, nós temos os coletores de mariscos e em laranja, as áreas onde se pratica a caça e a coleta.
tá bom? Então, eu quero que vocês observem a área do mapa ocupada por cada um desses povos, tá bom? Para responder as questões que vêm a seguir. Página 195, atividade 5. Observando o mapa da página 18, é possível afirmar que: letrinha A. Os habitantes do território brasileiro, em sua maioria, praticavam a caça e a coleta de alimentos na natureza. Letrinha B. A prática da agricultura de todos os povos que habitaram o território brasileiro era considerada desenvolvida. Letrinha C. A maioria dos habitantes do território que atualmente compreende o Brasil praticava a agricultura. Ou letrinha D. Com o desenvolvimento da agricultura, desapareceram os grupos que praticavam a caça e a coleta de alimentos. Marquem a resposta correta, de acordo com o mapa, tá? Vamos continuar a leitura. Entre os povos agricultores que habitaram o território brasileiro, o grupo Marajoara ocupava a região da foz do rio Amazonas, no atual estado do Pará, conforme indicado no mapa. Nessa sociedade, as mulheres eram responsáveis pela confecção de uma sofisticada cerâmica. Pesquisas indicam que a tecnologia dessa sociedade era bastante desenvolvida. Além dos vasos de cerâmica, foram encontrados nos sítios arqueológicos objetos decorativos, peças de vestuário, tigelas, entre outros. Os marajoaras sabiam escolher a melhor argila. Para aumentar a resistência das peças, misturavam o barro com outras substâncias minerais ou vegetais, como cinzas de cascas de árvores, pó de pedras ou conchas e areia. Em seguida, moldavam o objeto, desenhavam figuras, principalmente geométricas, muitas delas em alto relevo, pintavam e finalmente colocavam a peça para queima em uma fogueira. O que é essa queima? Olha o glossário. É o procedimento de levar uma peça de barro ou cerâmica ao fogo para secar e garantir o acabamento. Olha aqui, gente. Urna funerária marajoara, encontrada na região do Pará. Uma urna funerária, gente, ela serve para guardar cinzas de pessoas que já morreram, tá bom? Número 6. Vamos às atividades. Os povos que habitaram o Brasil ocupavam diversas regiões do território brasileiro, mas a maior quantidade, deixa eu descer um pouquinho, a maior quantidade de vestígios foi encontrada em sítios arqueológicos. Explique a importância da preservação desses espaços para a história da evolução humana. Então, o que vocês vão colocar aqui? Por que a preservação dos sítios arqueológicos ela é tão importante para preservar a história da evolução humana? É isso que vocês vão responder aqui na número 6. Quem quiser voltar às páginas do livro para dar uma retomada na matéria, pode fazer isso, tá bom? Agora nós vamos para a página 195. Na página 195, vocês vão fazer as atividades utilizando... Deixa eu mostrar para vocês. Esse arquivo aqui de imagem que a tia separou para vocês, tá? Eu separei por cor e cada cor é um grupinho de respostas, tá bom? Por exemplo, o azul vocês vão usar na primeira coluna e na segunda coluna. Tudo que é vermelho vocês vão usar na primeira e na segunda coluna. Então, a tia separou os grupinhos de respostas por cor para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Na trilha do tempo. A prática de cultivo de alimentos se desenvolveu em diferentes locais e períodos históricos, produzindo formas variadas de organização das sociedades ao longo do tempo. O processo de desenvolvimento da agricultura possibilitou a intervenção de forma mais significativa no meio ambiente. Preencha os quadros e compare o processo de desenvolvimento das primeiras comunidades do Oriente Médio e do Brasil. Então, por exemplo, vocês acham que aqui a resposta é a resposta amarela? Então, vocês vão usar a resposta amarela aqui e aqui, certo? Assim que a tia separou para ajudar vocês. As respostas estão todas no arquivo de imagem. Então, vocês têm que usar
aquele arquivo para responder, tá bom? Então vamos lá, o que vocês vão falar aqui? Dos nativos brasileiros e dos povos do Oriente. Primeiro, período aproximado em que teve início o desenvolvimento da agricultura. Então, qual foi o período, tá bom? Aqui, fator importante da localização na região para o desenvolvimento da agricultura. Então, aqui vocês vão falar da localização, tá? Fator importante da localização. Vamos para a próxima página. Já aqui, na página 197, vocês vão falar das ferramentas utilizadas na agricultura, tanto dos nativos brasileiros quanto dos povos do Oriente. Depois, vocês vão falar sobre a produção agrícola, tá bom? E por último, sobre a divisão do trabalho, certo? O que era para os homens, o que era para as mulheres, tá bom? Sempre usando o arquivo de imagem que a tia Marília colocou para vocês. As respostas estão lá, então é elas que vocês têm que usar, tá bom? Por hoje é só, bons estudos e qualquer dúvida me chame. Um beijo!